podcast, conversa ou entrevista que eu participo, eu utilizo uma única técnica e quando eu faço isso, as outras pessoas me contam tudo. Elas começam a me falar sobre problemas que tem na vida, começam a me contar sobre seus desejos, ambições, até mesmo se elas estavam pensando em mentir pra mim. E é literalmente uma única coisinha que eu falo, é um comando verbal que eu dou pra pessoa sem que ela perceba, mas quando eu faço isso a pessoa fica admirada, como se eu tivesse acabado de ler a mente dela. A pessoa fica admirada e tem vontade de falar até mais pra mim. E taca prato no chão? Calma aí, né? Daí também, aí ó, o pessoal se entrega. Eu jogo alguma informação, me dá um Foi resto. o Matheus faz isso direto. E o mais engraçado é que a pessoa não percebe que isso é uma técnica verbal de persuasão. É quase como se eu abrisse uma pequena fresta ali da mente dela e de repente a própria pessoa escancara a porta e começa a me falar um monte de coisa, me contar um monte de coisa. E sabe qual é o mais curioso? Eu não faço sequer uma pergunta quando eu faço isso. Eu só digo literalmente uma única frase, é um único comando, que inclusive não foi nem eu que desenvolvi, é uma técnica já utilizada pelo FBI há muito tempo, que gera reações como essa daqui. Agora eu vou falar uma coisa. O Vitor é muito mais do que vocês imaginam, meu amor. 5 minutos com ele você vai ver o quanto você é burro. Enfim, você sabe qual comando é esse? Bom, eu vou te falar tudo isso e muito mais depois da vinheta. Olá, aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje eu vou te ensinar uma técnica de persuasão desenvolvida pelo FBI. Não especificamente por ele, mas enfim, uma técnica que é utilizada tanto pelo FBI quanto pela CIA. Inclusive uma técnica muito difícil de ser encontrada em livros especializados sobre interrogatório, como por exemplo o Manual de Persuasão do FBI do Jack Schaefer, você com certeza já ouviu falar. A técnica que eu vou te falar, ela não tá tão fácil assim de ser encontrada, apesar de ser uma coisa bem simples, mas o que eu posso te dizer é que é uma técnica de persuasão muito fácil de ser utilizada, que você pode colocar em contextos de negociação, vendas, abordagens ou simplesmente quando você quiser fazer uma conversa e quiser arrancar mais informação da outra pessoa. Então use essa técnica com sabedoria. É tão interessante que eu vi até um ex-agente da CIA comentando outro dia em um podcast que ele também usa essa técnica e estudou ela por muito tempo. Que, por exemplo, em um caso onde ele precisava descobrir quanto que ganhavam determinados funcionários em determinado local, ao invés dele chegar falando ou perguntando algo para aqueles funcionários, ele utilizou essa técnica. Os funcionários não só falavam quanto ganhavam, mas também o custo, quanto faturava aquela empresa, aquele negócio local. Então, para você ver o poder, né, como que chega longe essa estratégia verbal de persuasão. Enfim, vamos falar sobre ela agora. Então, primeiro ponto é como chama essa técnica, né? O nome dela é elicitation ou statement, é basicamente uma afirmação. O nome da técnica seria algo como afirmar. E onde que surge essa técnica? Antes da gente explicar como é que funciona, vamos falar onde é que ela surge. Bom, essa técnica tem origem especificamente na Guerra Fria. Era uma técnica, inclusive, utilizada por muitos soldados soviéticos. Eles conseguiam muitas vezes extrair segredos, até mesmo de marinheiros americanos, no meio da Guerra Fria, utilizando basicamente essa técnica chamada elicitation. Ela foi estruturada pelo John Nolan, que é um ex-instrutor da CIA, e é um livro que é muito difícil de você encontrar, muito difícil mesmo, chamado Confidential. Então, eu particularmente não consegui nenhuma cópia física desse livro, é realmente bem raro. Bom, em que consiste essa técnica então? Diferentemente da maior parte das técnicas de persuasão que você conhece, essa aqui, a elicitation, não depende tanto assim do seu carisma. Você não precisa ser um cara super comunicador, super carismático, você não precisa ser uma pessoa bonita, tá no shape. Então, essa técnica não depende tanto de você ser um cara carismático, mas sim de você se concentrar em uma única fala e no momento certo de usar essa fala. Mas claro que, além da fala, se você conseguir ter uma boa postura corporal, né, transmitir autoridade e confiança, a técnica vai ser potencializada ainda mais, ok? Enfim, em resumo, essa técnica não depende de algo muito elaborado. Ela consiste basicamente em não fazer perguntas. Se você quiser obter uma informação, é necessário que você não faça perguntas para obter aquela informação. Você deve fazer então o quê? Uma afirmação, um statement, tá certo? Mas como assim, Vitor? Não entendi, não fazer pergunta, mas como que eu vou obter uma informação de alguém sem perguntar algo para ela? Pois é isso que eu tô te dizendo. Você tem que utilizar essa técnica na hora correta. Presta atenção, vou te explicar. Quando você pergunta algo para alguém, você cria na cabeça da pessoa uma dualidade. Ela tem a possibilidade de te responder ou de não te responder, de omitir aquela informação. Então vamos supor se eu falo para você o seguinte: olha, você quer que eu informe isso para você? Você quer saber que técnica é essa? Você vai me responder sim ou não. Não dá para fugir muito disso. Então eu diminuo as minhas chances de conseguir ter uma resposta ou ter mais informação daquela pessoa. Pense, por exemplo, numa situação hipotética. Você vai para um local e você quer saber, por exemplo, quanto que a empresa de uma pessoa está faturando no ano.
Você perguntar para ela quanto que a sua empresa está faturando. A pessoa vai fazer algo mais ou menos assim. Ah, minha empresa... Ah, cara, ela vai pensar no número. Mas aí ela vai pensar, mas por que eu deveria contar um número pra esse cara? Será que ele quer tirar algo de mim? Será que não sei o quê? Será que não sei o que lá? E a pessoa, no fim, pode te responder algo como, tá faturando bem. Tá faturando bem. Pois é, ela vai te dar pouca informação ou nenhuma. Agora, se você chegar pra ela e fizer uma afirmação, e essa afirmação for imprecisa, talvez ela queira te corrigir. Algo como, cara, fiquei sabendo que sua empresa tá faturando 28 milhões no ano. Puxa vida, parabéns, viu, meu querido? Agora vamos lá. É muito provável que você esteja errado. Você pode estar errado para cima ou para menos, nessa situação hipotética. Ou você errou para cima, a pessoa faturou menos do que você afirmou, ou você errou para baixo, ela faturou mais. Então o que acontece? A possibilidade é a pessoa tentar corrigir essa imprecisão. E como que ela corrige? Te dando informação. Então se eu vou lá e falo, cara, você faturou 28 milhões esse ano, parabéns. E essa informação está errada, a pessoa tende a corrigir falando algo como, não, cara, tá louco? Que isso? Não, bom, pelo amor de Deus, 28 não, quem dera, vê lá. Não, cara, esse ano ó, foi o nosso melhor ano até agora, a gente faturou 10, vamos faturar 11 milhões agora em dezembro, cara, mas 28 não, a gente ainda tá bem longe. Olha o tanto de informação que a pessoa me deu, só porque eu fiz uma pequena afirmação sobre algo. Ou se for o contrário, ela vai afirmar, 28 milhões a gente faturou ano passado, cara, esse ano foi muito melhor, vê lá. Ó, só no primeiro trimestre nosso, esse ano a gente faturou 35 milhões, vê lá, esse ano a gente tá, graças a Deus, a gente tá voando, cara. Olha o tanto de informação que a pessoa me dá, só com base em uma pequena afirmação equivocada que eu fiz, mas ela sente a necessidade de corrigir. E por que a pessoa vai querer te corrigir se você usar essa técnica, né? Qual que é a lógica do cérebro humano que entra aqui em jogo? Bom, em resumo, quando eu faço uma pergunta, eu ativo no cérebro um pequeno modo de defesa, por assim dizer. E acontece que quando eu faço uma afirmação é o contrário. Eu passo por essa defesa. E quando eu passo por essa defesa, a pessoa vai querer fazer o quê? Falar mais. Por conta dessa necessidade humana que existe de corrigir o mundo. A gente tem vontade de falar até um pouco mais. Principalmente se é algo que é importante para nós. Se eu pego um filme, série ou jogo que você gosta e conhece e faço uma afirmação errada, uma afirmação imprecisa, a sua tendência é querer me corrigir porque aquilo é importante para você. Isso é uma tendência basicamente humana. Inclusive é até mencionado algo mais ou menos nesse sentido nas Leis da Natureza Humana de Robert Greene. A técnica mais poderosa de elicitação se chama Triggering a Need to Correct the Record, ou em bom português, fazer a pessoa sentir a necessidade de te corrigir, que é justamente o que a gente está falando. Eu tenho que despertar esse gatilho na pessoa. Imagine que um agente entra no mercado e fala algo para a funcionária, olha, eu li que todos os funcionários aqui agora ganham $26 por hora, que bacana, né? A funcionária vai responder, não, eu tô ganhando 17. Ele não perguntou nada. E ela quis corrigir aquilo que ele falou. Para você ter noção como que isso era utilizado na Guerra Fria, entre o jogo de espiões ali, como que era um mind game gigantesco. Era muito comum os agentes soviéticos chegarem ali em bares, por exemplo, da Tailândia, e começarem a tentar se aproximar de soldados americanos, geralmente soldados da Marinha. A maioria deles estava ali alcoolizada, eram jovens, só que tinha um ponto. Eles tinham muito orgulho do próprio navio, da própria tripulação, da própria equipe, e então os soldados soviéticos aproveitavam esse orgulho dos americanos para obter informações, mas não fazendo perguntas, como a gente já viu. Eles diziam coisas como, olha, eu sei que os submarinos alemães são melhores, os de vocês têm hélices de 12 pés, né? Aí o marinheiro americano corrigia, não, claro que não, os nossos têm 22 pés. E pronto, informação classificada, entregue por necessidade de correção. Eu vou te falar que essa técnica funciona até hoje em negociações, investigações criminais, conversas, num podcast que eu vou, é literalmente isso, eu faço uma afirmação para a pessoa e ela tem a grande vontade de corrigir e vai te falar muito mais do porquê que ela sentiu aquilo, do porquê que ela não sentiu. Você pode ver esse exemplo prático aqui de quando eu fui no Flow a primeira vez e eu fiz uma espécie de análise do Igor e do Monark, o quanto que eles quiseram falar sobre aquilo que eles estavam sentindo para mim, o quanto que eles ficaram admirados quando eu fiz essa afirmação sobre eles. O cara falou várias vezes, como que ele vai ficar ansioso falando isso? Tipo, qual é o teu nome? Igor. Qual é o teu nome? Bruno. Só que você viu que você deu uma leve ansiada. Eu ia falar Monark, mas eu falei, meu nome é Bruno, na verdade. Sim. Teve esse outro trecho também, numa outra participação que eu fiz. Olha como que a pessoa tem a vontade de falar mais quando você comenta algo sobre ela. Como que ela quer se entregar de bandeja, né? Enfim, entregar as informações pra você. Mas por isso que a lágrima não é confiável, que nem bater as coisas, tapa na mesa, tapa na porta, é uma resposta psicofisiológica também. Você fica muito feliz, puta merda, pá, dá um tapa na mesa. Você fica com muita raiva, porra, não acredito, tapa na mesa. E taca prato no chão. Calma aí, né? Aí também, aí ó, o pessoal se entrega. Eu jogo alguma informação, me dá um resto. Foi o Matheus faz isso direto. Não falei nada, eu tô
quieto aqui, pelo amor de Deus, não quero causar discórdia, gente. Isso, meus amigos, é porque o ser humano não aceita ouvir algo que ele considera errado ou que ele considera impreciso. E principalmente se esse algo for importante para ele ou for sobre algum ponto que é muito relevante na vida dele. A pessoa vai querer te corrigir e a forma de corrigir é te entregar uma pilha de informação que você pode utilizar naquele momento. Mas para se comunicar dessa forma, conseguir arrancar informações das outras pessoas e conseguir controlar o seu próprio emocional quando está conversando com alguém, você precisa dominar a sua comunicação, desenvolver um poder de autocontrole interno do seu nervosismo, da sua ansiedade, das suas emoções e saber como ler os sinais das pessoas ao seu redor. E não dá para aprender isso lendo um monte de livro, nem fazendo um curso atrás do outro. O que você tem que fazer é aprender tudo isso num único método, de uma única vez, pagando um único preço, que é a nossa Black Friday infinita. Só que se você não fizer parte dela agora, você perde esse preço, esse valor nunca mais vai voltar, porque em novembro ela se encerra. Você vai ter acesso a todas as formações que eu já fiz, a todas que eu ainda vou criar, pagando um único preço, uma única vez, agora, que ainda está com um mega desconto. Então clica no link aqui na descrição desse vídeo, faça a sua inscrição, porque se passar de novembro, esse link não funciona mais, tá certo? Você vai ter perdido essa oportunidade. Seguindo para nossa análise aqui, um outro princípio que entra em jogo também é o princípio do disbelief, ou descrença, desacreditar. Imagine, por exemplo, que você encontra um colega que voltou de viagem. Em vez de você perguntar para ele como foi a viagem, que vai fazer ele falar pouco ou quase nada do assunto, você faz uma afirmação dizendo: essa viagem aí não deve ter sido 100% perfeita, né, cara? A reação do seu colega vai ser uma reação de descrença. Ele não vai acreditar que você falou aquilo. O quê? Não, claro que foi. Não, pô, pelo amor de Deus, ó. Deixa eu te contar o que aconteceu. E aí o cara começa a falar tudo. Quando você provoca esse gatilho de descrença, cara, eu não tô acreditando muito, não deve ter sido algo muito legal. A pessoa se sente na obrigação de te provar que aquilo foi bacana, de fazer você acreditar que aquilo é bom. E aí ela fala muito mais. Uma variação que você pode fazer também, ainda nessa ideia de fazer uma elicitação, enfim, fazer um statement, fazer uma afirmação, é não fazer talvez uma afirmação tão precisa, mas fazer uma afirmação com uma faixa, né, um range, que a pessoa possa corrigir ou pontuar. Por exemplo, você olha para uma pessoa e você quer obter informações sobre ela, sobre a empresa dela, e você fala algo como: olha, ouvi dizer que a empresa de vocês vai se mudar entre março e maio, né? A pessoa vai responder: não, é em fevereiro. Mas isso ainda é um pouco sigiloso. De novo, 0 perguntas, apenas afirmações, só que nesse caso eu jogo um range, pode ser entre isso e aquilo, mas nunca perguntando, é em tom de afirmação. E aqui tem uma variação que eu utilizo muito em praticamente todo podcast que eu vou e ela sempre me dá muito resultado. Mas se você está gostando desse conteúdo, primeiro você precisa se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo para que mais conteúdos assim cheguem até você e você desenvolva cada vez mais a sua persuasão e se torne uma máquina blindada contra manipuladores quando eles tentarem usar técnicas assim contra você. Basicamente, essa última variação é uma espécie de dedução. É quando eu faço uma dedução lógica da pessoa, talvez um pouco imprecisa, mas a pessoa se sinta na obrigação de me corrigir porque eu prestei atenção nela. Isso acontece muito. Eu tô num podcast, eu tô conversando com alguém, eu olho algo pra pessoa e às vezes eu não tenho a informação exata, mas eu faço essa técnica de afirmação só pra pessoa me jogar informações. Por exemplo, olho pra ela e falo: legal, então você trabalha aqui, tá? Cara, então você tá trabalhando nessa empresa há uns 3 anos, mais ou menos. A pessoa vai olhar e vai sentir que teve alguém prestando atenção nela e vai falar coisas como: não, na verdade eu trabalho há 2 anos e meio. É que como eu gosto muito da empresa, eu tô lá, eu converso, eu tenho até o meu melhor amigo, meu padrinho de aniversário da minha filha foi feito lá nessa empresa, eu conheci ele lá e A pessoa começa a te falar muito. Então parece que você analisou, parece que você prestou atenção, você fez uma afirmação, e a pessoa se sente lisonjeada de você ter prestado atenção nela, mas ela quer te corrigir. Enfim, é mais uma variação da estratégia de elicitação, de statement, né? Você afirmar algo. Fato é que quando você faz isso, muitas pessoas começam a falar. Inclusive, se você quer se conectar com alguém e persuadir alguém, é muito mais fácil quando você usa essa estratégia que a gente comentou aqui hoje. Uma reflexão pra gente. Elicitation não é apenas sobre manipular, não é sobre você tentar arrancar segredos. O foco é criar um ambiente em que outra pessoa se sinta segura para falar com você, porque ela sente que não está sendo interrogada, não está sendo perguntada, não está sendo questionada. Na cabeça dela, vocês estão apenas conversando. Por isso que ela quer corrigir uma informação imprecisa que rolou na conversa. E essa é a grande sacada da estratégia de statement. Porque quando você não força a outra pessoa, não demonstra que você está tão interessado assim na informação que ela tem, tanto que você nem está fazendo pergunta, enfim, quando você demonstra isso, a pessoa sente que tem espaço para ela poder falar sem que alguém suspeite ou tente arrancar informações dela. E como profissional de linguagem corporal, o que eu posso dizer é que se a pessoa percebe que você está tentando arrancar algo dela ou ganhar algo naquela conversa com ela, ela vai se retrair.
Por isso que eu acho que Statement é tão útil e eu particularmente uso ela sempre que posso e você também deveria utilizar. Agora eu sei que você gostou desse vídeo. Minha dúvida é se você quer uma parte 2 dele com outras técnicas da CIA, do FBI, para persuasão, para manipulação, enfim, para se blindar contra manipuladores. E caso você queira algo assim, o que eu quero que você faça agora é que você comente persuasão ou manipulação aqui nos comentários e me sugira quais outros vídeos ou técnicas você quer falando sobre esse universo da persuasão, do autocontrole emocional e das palavras. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.